André, obrigado por ter aceitado o convite da Renascença para estar nesta edição da Conferência Bola Branca, quarta edição. É um prazer tê-lo aqui, obviamente. Já está aqui há algumas horas em Lisboa. A minha pergunta é esta: podemos fazer uma leitura política desta sua presença aqui na capital, depois de ter sido campeão nacional? Bom, leitura política não. A segunda visita em 2 dias. Ontem estive no Festival da Eco, também com muito gosto e muito prazer. E sempre um gosto. Eu outro dia visitei os deputados da Assembleia da República e disse-lhes que ser portista em Lisboa era um desporto de alta competição. Portanto, sempre que um portista chega aqui, recebe de braços abertos também a sua alma portista em Lisboa, porque é uma alma também de resistência e de combate. Evidentemente, os clubes de Lisboa têm grande poderio demográfico e seguidismo aqui em Lisboa e a gente do Norte também, a gente do Futebol Clube do Porto faz aqui a sua força. É um momento de especial prazer para si, digamos assim, depois de ter sido campeão, estar aqui? Bom, ser campeão é um prazer, evidentemente dá vontade de falar sobre o que é que foi este trajeto, o que é que foi a transformação do Futebol Clube do Porto, ou do meu Futebol Clube do Porto, desde que tomei a presidência de um ano para o outro. Grandes mudanças estruturais, na parte da direção desportiva, na parte do treinador, na parte dos jogadores, muitos câmbios que nos levaram ao sucesso. Portanto, essa transformação desportiva do Futebol Clube do Porto de uma época para a outra, que posso partilhar aqui com o painel também e com vocês, mas que me dá muito gosto falar. Foi um ano difícil o ano anterior, 24 a 25, e aí passamos para um ano de sucesso estrondoso, 25 a 26, num curto espaço de tempo, que é bom para nós. Receia perder o seu pior guarda-redes? Falo do Farioli. Não, Farioli, eu acho que o que se passa atualmente no futebol europeu, mundial, mas europeu sobretudo, com as mudanças cada vez mais abruptas de lideranças de treinadores, bancos a quem são dadas as confianças para projetos a longo termo acabam rapidamente em 6 meses. Assim foi com o Xabi Alonso no Real Madrid, assim foi também com o Liam Rosenior no Chelsea. Portanto, são cada vez mais projetos instáveis e o Farioli acho que se sentiu em casa agarrado a um projeto, agarrado a uma visão. Nós também fizemos os nossos câmbios de um ano para o outro, também não vos posso negar isso. Portanto, fomos confrontados com a necessidade de ter que mudar de treinador. Infelizmente já sofri na pele que é a necessidade dessas mudanças e pronto, mudam-se os líderes, muda-se a forma de comunicar, mudam-se métodos. Por vezes tem resultado, outras vezes não. O que o Farioli encontrou no Futebol Clube do Porto foi estabilidade, comunicação franca e direta, uma estrutura que o suporta diariamente, direção desportiva, presidente, todas as pessoas que trabalham na sombra para fazer funcionar a máquina Futebol Clube do Porto, e acho que essa estabilidade é muito difícil de encontrar. Foi, neste percurso, o momento mais difícil para si foi o ter de dispensar Vítor Bruno? Bom, estávamos numa situação já difícil em termos de resultados. O Futebol Clube do Porto apanhou-se com a possibilidade de ser primeiro ao fim de 1000 dias, portanto, quando fomos jogar à Madeira, num jogo que terminou mais cedo pelo famoso nevoeiro. E depois deu-se a meia-final da Taça da Liga com o Sporting, deu-se uma derrota em Barcelos, deu-se a derrota no Nacional e achamos que era oportuno mudar. Optamos por um treinador que pensávamos que nos ia levar até ao topo, com uma visão bem diferente e estruturante da forma de jogar. Um treinador que jogava com um 3-4-3, 3-5-2 dinâmico, que nos deu vontade de explorar, principalmente tendo em conta o plantel que tínhamos na altura, com algumas limitações. Foi uma aposta falhada. E correram as duas mal. Os resultados ditaram que as duas correram mal, terminaram muito mal também o Campeonato do Mundo e foi por isso que decidimos mudar outra vez. E dessa forma investir o dinheiro que tínhamos gerado em janeiro, investi-lo quase todo na equipa e basicamente na reformulação do talento à disposição do treinador. Estamos aqui para falar de excelência no futebol e já teremos a oportunidade, num contexto mais global, de falarmos sobre isso, mas viu para já a excelência do Futebol Clube do Porto. O mercado, Piatusevski, Froholt, PP, Kivior, Rodrigo Mora, são jogadores para ficar?
Sim, nós não temos indicações nenhumas. Portanto, o mercado... Houve abordagens? Abordagens não, por acaso não, tranquilamente. Ontem liguei também mais uma abordagem do Barcelona. Portanto, é natural que há muita gente que funciona a partir das notícias, dos quais os meios de comunicação social mais mediáticos relacionados com os movimentos de mercado. E também os movimentos de mercado atraem sempre o seu público, os adeptos dos clubes e gostam de ver as movimentações em antecipação. Portanto, tudo isto gera expectativa, ansiedade, excitação e é natural que o mercado acabe por oscilar muito. A verdade é que, da parte dos nossos jogadores, dos mais consagrados na equipa este ano, temos tido muito poucas abordagens. Portanto, isto é um bom sinal, é um sinal de proteção dos nossos ativos atualmente, do nosso talento e nós queremos manter a base da equipa, em realidade, para o próximo ano e construir a partir dela. Temos algumas modificações a fazer, poucas. Agora temos que ter noção que os clubes portugueses vivem muito também desse movimento de mercado. Eu confrontá-lo com isso, não é? Que é uma SAD que tem 500 milhões de dívida, tem de vender, não é? Sim, nós temos, desses 500, 250 milhões são em dívida financeira, portanto já alavancada para futuro. O que nós temos que gerar é mas está lá a dívida, não é? Está lá presente. São dívidas a clubes, portanto, que têm diferentes prazos de pagamento. A dívida financeira é uma dívida financeira há 25 anos. Portanto, o que é que isto gera? Ou temos que ter capacidade de ter tesouraria, cash flows, que nos durem durante uma época desportiva para poder fazer face a esses pagamentos, aos salários dos jogadores, etc. Portanto, é nesse aspecto que temos que obrigatoriamente operar mercado para que possamos fazer frente às nossas responsabilidades financeiras. Na resposta anterior, pareceu-me ouvir qualquer coisa, houve aí uma abordagem do Barcelona. Foi isso que disse? Não, ainda ontem desmenti. Desmentiu uma abordagem. Desmenti uma abordagem do Barcelona. Tenho muito boa relação com o Deco. Sim, até disse que há 3 meses não falava com o Deco. Sim, não é? sim. Eu gosto de ser preciso nas respostas. Posso saber qual foi a última conversa que teve antes desses 3 meses e se foi sobre o mercado? Sim, olha, repara, foi um dos temas que afetou bastante o futebol português, como vocês bem sabem, que foi o do Cardoso Varela. Houve discussões acentuadas com o Barça por um possível envolvimento que me foi negado pelo Deco e as nossas conversas, sobretudo, têm sido à volta do Cardoso Varela e alguns jogadores do Barça que o Barça pode ter que têm interesse ao Futebol Clube do Porto, nomeadamente, na altura, os jogadores jovens, os jogadores que saem da La Masia. Mas essas conversas tiveram a ver com o Cardoso Varela, tanto que foi um caso de um miúdo ao qual foram vendidos sonhos falsos, acabou por se mudar para um clube amador na Croácia, ao abrigo de uma lei de exceção que permite a transferência de menores para clubes amadores, sempre que os seus pais estejam instalados na Croácia. O pai do Cardoso Varela foi instalado na Croácia, na empresa de um sócio do seu empresário numa gráfica na Croácia. Portanto, tudo muito dúbio, estranho, e o miúdo seguramente a quem foram vendidos os sonhos e a quem foi vendida uma transferência ponto para um grande clube que acabou por não acontecer. Entretanto, o miúdo está relegado ao Dinamo Zagreb B, portanto, aos 16 anos transferiu-se do clube amador para o Dinamo Zagreb e agora está relegado ao Dinamo Zagreb B, tenta encontrar um futuro que posso também desmentir as notícias de ontem. Infelizmente o seu futuro não é no Futebol Clube do Porto. Desejo-lhe a maior sorte do mundo, mas não tenho toda a culpa no processo, mas infelizmente foram-lhe vendidos sonhos que para os quais é importante agentes serem sérios e claros com as crianças. Olha, nem a propósito. Rodrigo Mora. Os adeptos do Futebol Clube do Porto e o futebol português em geral vê ali um talento para o futuro. Que percurso é que prevê para Mora no Futebol Clube do Porto? Ou está na porta de saída? Não, o Rodrigo encontrou-se numa posição totalmente diferente, portanto, da era Anselmi para Farioli. Na era Anselmi era um avançado com liberdade total, portanto, o Anselmi jogava com uns interiores à volta do ponta de lança com liberdade total de movimentos. Isso não há dúvida nenhuma que potenciou a criatividade do Rodrigo Mora. O facto da equipa também jogar com 3 centrais ou 5 defesas dava outra liberdade ao jogador para expressar todo o seu talento. No sistema de Farioli joga na posição 8 avançada ou 8-10, como lhe quisermos chamar. E é uma função que obriga a outras intensidades, outra responsabilidade defensiva.
onde provavelmente o Rodrigo não consegue pôr em campo toda a sua liberdade de expressão, toda a sua criatividade, mas onde trabalha muito mais para a equipa e para a ambição do seu treinador. E nesse sentido, em golos, não foi uma época como foi a meia época anterior, que é a sua época de explosão. A realidade é que o talento está lá em absoluto. É um dos grandes talentos da geração portuguesa e nós não temos dúvidas nenhumas que é um dos melhores talentos do mundo. Perspectivando uma utilização menor por parte do jogador, se ele lhe pedir para facilitar a saída, está disponível para abrir as portas a um outro futuro do Rodrigo Mora, no plano internacional, obviamente? Na construção do plantel do próximo ano, correspondem às decisões do treinador e neste momento contamos com ele. Eu acho que como vocês bem sabem, há sempre jogadores que sonham com outros voos e que sonham com uma continuidade da sua carreira. Neste momento está dentro de um dos nossos planos mantê-lo. Foi abordado o ano passado, como vocês bem sabem, pelo Etihad, onde o Futebol Clube do Porto não chegou a acordo por uma proposta que foi feita pelo Rodrigo Mora. Mas o Rodrigo tem um talento que deve continuar no Futebol Clube do Porto para o bem dos nossos olhos e para continuarmos a ver grandes espetáculos. E o talento de Diogo Costa deve continuar? Igualmente, assim o desejamos. Sabemos que é um guarda-redes muito requisitado, que pode ter convites, que tem uma ambição também de jogar noutros campeonatos. No entanto, é um jogador muito bem cotado, é o capitão do Futebol Clube do Porto. É o capitão a quem eu pedi que use a camisola número 2 para o ano. Ele já aceitou, pergunto-lhe, já aceitou a camisola 2, Diogo Costa? Ainda está Sabe que a camisola 2 para o Futebol Clube do Porto traz muito peso, traz muita memória, principalmente agora após o falecimento do Jorge Costa, mas traz sobretudo muito peso e carga ao Futebol Clube do Porto. Peso e carga que nós acreditamos que o Diogo está mais do que capacitado para aguentar, e é por isso que eu gostava muito que a camisola 2 estivesse em campo para o ano, e se assim for, quer dizer que o Diogo Costa estará connosco. Gostaria de um dia resgatar Vitinha para o Porto? Gostaria de resgatar Vitinha, chateio muitas vezes com isso. Ele disse-me, caro Presidente, ainda não é a altura. Naturalmente é um dos melhores jogadores do mundo, com um grande sucesso no Paris Saint-Germain. Gostava muito de o ter de volta. Eu acho que os bons filhos à casa tornam e espero que assim um dia seja. Com o Vitinha, com o Rubem Neves, com outros grandes jogadores que nos deram muito e que têm toda a capacidade para jogar no Futebol Clube do Porto. Disse, julgo que foi ontem, que disse que o Porto está silenciosamente a atuar no mercado, de uma forma muito própria de atuar. Foi assim com o João Afonso, o guarda-redes que acaba de chegar do Santa Clara. Já é uma aposta para esta época que vai começar, do seu ponto de vista? É uma aposta, sem dúvida. É um guarda-redes a quem depositamos grandes esperanças de conquistar o seu espaço um dia, eventualmente, na equipa A, se calhar em emancipação até. Depende do João também, do seu enquadramento no que é este respeito entre a equipa A e a equipa B. Do que analisamos do ponto de vista técnico, achamos que sim, que tem todas as condições para ser um grande guarda-redes e um grande guarda-redes do futuro do Futebol Clube do Porto, e esperemos da seleção. Eu há dias partilhava com companheiros de balneário de redação, e alguns são portistas, né? E diziam-me, nós vimos o João Afonso 1 ou 2 jogos. Isto não nos diz do que é um guarda-redes. Que é verdade. Mas eu acredito são os únicos que teve. Pois, mas eu acredito que no caso do scouting do Futebol do Porto as coisas não funcionem assim. E, portanto, que haja ali garantias por detrás de que estão a contratar. Sim, não pelos 2 jogos que foram mais visíveis a nível público. Claro, sim, sobretudo na Liga Revelação, portanto, no espaço que o João frequentou mais tempo, no Sub-23 do Santa Clara. Mas anteriormente também nas camadas jovens do Santa Clara. Portanto, é apenas o terceiro açoriano no Futebol Clube do Porto, e poderá ser o segundo a estrear-se na equipa sénior do Futebol Clube do Porto, porque o Pauleta não se estreou. Portanto, tudo isto também dignifica muito o futebol açoriano e temos grandes esperanças para ele. Era um guarda-redes que o departamento de scouting de guarda-redes seguia há algum tempo e temos grandes expectativas. O Porto foi campeão sem Samu. Há adeptos do Porto que ainda estão a perguntar como é que isso foi possível, não é? Vai ao mercado por um ponta de lança, André Vilas-Boas? Vamos ao mercado para um ponta de lança porque temos que dar um espaço. Tanto a nossa previsão de regresso do Samu é para que ele regresse em outubro. Portanto, há um espaço de readaptação à alta competição, portanto, aos ritmos da equipa em outubro.
Portanto, diríamos que novembro, meados de novembro, o SAMU estará a 100% e até novembro o Futebol Clube do Porto tem que se reforçar. Os alvos estão identificados? Estão perfeitamente identificados. São jogadores jovens, já jogadores com alguma experiência? Um pouco de tudo. Nós funcionamos um pouco por categorias, portanto, nós temos, para ir partilhando um pouco de como é que nós funcionamos, temos uma lista top tier, portanto, que é a lista dos melhores talentos identificados por posição, e depois temos diferentes listas por escalões, por valores e por contrato também, ou seja, jogadores a quem possamos negociar de uma forma mais clara e aberta, portanto, com contratos a terminar a 2027, por exemplo, com um ano ou com uma época a terminar. Portanto, o maio é uma altura má para negociar, os clubes pedem muito dinheiro normalmente pelos seus jogadores e nós temos tentado evitar. Portanto, o grande mercado movimenta-se, infelizmente, também para os treinadores mais tarde, em agosto. Finais de agosto também há muitas movimentações. Portanto, aqui é um caso de continuar a identificar, falar com os agentes, encurtar distâncias, saber mais ou menos quais é que são as condições que podemos ter por parte dos agentes para jogador e clube e depois aproximamos do mercado na devida altura. Também foi campeão, infelizmente, sem Jorge Costa. Na altura falou-se na sucessão do Jorge. Henrique Monteiro é uma solução ainda a prazo ou uma solução definitiva? Bom, nós na direção desportiva fizemos câmbios que foram decisivos. O Futebol Clube do Porto mudou também a sua estrutura de scouting de um ano para o outro, novamente. Portanto, com a saída do José Maia, vimos-nos obrigados a refazer a direção de scouting, portanto, que foi entregue ao Paulo Araújo, que veio do Barcelona. E a direção desportiva do clube foi entregue ao Tiago Madureira com muito sucesso. Uma pessoa que reestruturou todos os departamentos do clube, que trouxe organização, trouxe processo, trouxe uma linha de decisão muito clara e toda esta mescla destas direções, desportiva, scouting, formação, com o José Tavares, tem-se transformado num perfeito ano do Dragão, onde nos falta apenas os sub-15 e onde temos grandes esperanças de repetir um feito conseguido em 96, com o Futebol Clube do Porto e ao qual ambicionamos muito. Portanto, era um desejo conquistar todos os escalões, o título de campeão nacional. Isto é fruto também de uma coisa que funciona, de uma máquina que funciona. E a equipa que ganha não se mexe. Onde o Henrique está presente e onde está a aprender também nas suas funções como gestor executivo. A equipa que ganha não se mexe, é isso que me está a querer dizer? Sim, não, nesse aspecto é então, para manter. Quando se referia a mudanças estruturantes no Futebol Clube do Porto, falando de palavras suas nas últimas horas, tem a ver com mudanças no plantel, então, é isso que estamos a falar? Sim, no plantel e também na parte da direção desportiva, onde houve, como lhe dizia há pouco, uma linha clara de decisão, organização, mais contacto entre as pessoas, portanto uma promoção da estabilidade da comunicação entre pessoas, que é fundamental para uma organização desportiva. E partilhando aqui um pouco com vocês, há muitas dos desencontros que se passam nas organizações desportivas que se dão por falta de comunicação. Por incrível que isto vos pareça, essa é uma realidade e foi isso que o Tiago Madureira, com a sua presença diária no Olival, acabou por trazer e dinamizar, que eram linhas de comunicação muito claras entre departamentos para que tudo possa funcionar, e o Futebol Clube do Porto neste ano teve sempre uma linha para seguir. Quem é que lhe dá mais trabalho, Rui Costa ou Frederico Varandas? Olha, aqui não lhe posso negar que o Frederico dá-me muito trabalho, portanto temos uma animosidade muito particular entre um e outro, não gostamos um do outro, eu não confio nele, ele não confia em mim e a verdade é que é essa. O Rui é um senhor do futebol, é um dos melhores talentos e jogadores portugueses de sempre, uma pessoa digna, humana, que lidera o Benfica, o nosso maior rival, um rival histórico do Futebol Clube do Porto. E que tenta... Portanto, o seu maior rival não é o Sporting? O nosso maior rival é o histórico, é o Sport Lisboa e Benfica. Nós temos com muito orgulho, com a conquista deste título, somos o clube com mais títulos do futebol nacional e temos partilhado isso abertamente em comunicação. Eu com o Rui tenho uma ligação muito estreita, muito franca, muito direta. Também fui, de certa forma... não fui agradável com ele.
Em que momento em particular é que reconhece que não foi agradável com o Rui Costa? Não, repare, eu não queria levar esta conversa para falar do Rui. Não, mas estamos aqui em partilha de... Mas, já que estamos aqui sim, mas neste confessionário... Não terei sido agradável com ele na parte em que referi que ele estaria no bolso do Frederico. A verdade é que um alinhamento Benfica e Sporting me parece cada vez mais evidente para determinados temas. Não me parece... Parece-me sempre com o objetivo de calcar os calcanhares do Futebol Clube do Porto. E nesse aspecto foi por isso que fiz essa declaração. Com o Frederico temos uma animosidade muito pessoal, porque ele ataca-me no campo pessoal e eu não posso permitir. No campo familiar também, e quando me faltou ao respeito não posso permitir que isso continue. No aspecto profissional partilhamos alguma visão, sobretudo no campo da centralização, que está cada vez mais ameaçada pelo um clube, pelo Nacional da Madeira, pelo Marítimo, com uma ideia que me parece que pode implodir o futebol português. E digo isto com toda a sinceridade diferente ao Presidente da Liga. Portanto, trabalhamos 2 anos numa chave de repartição e bem, em sede de direção da Liga Centralização. Vocês, como bem sabem, o Futebol Clube do Porto não foi apoiante da candidatura de Reinaldo. E ainda outro dia lhe escrevi dando-lhe os parabéns pelo seu grande trabalho quando cumpriu 1 ano de mandato, principalmente no campo da Liga Centralização. Noutros fiz as minhas críticas, ao qual o mesmo responderá se achar oportuno. Mas no campo da Liga Centralização tínhamos feito grandes progressos que agora parecem ser colocados em causa por uma ideia estapafúrdia. E estapafúrdia... Quer concretizar um pouco? Quero, por acaso quero, e aproveito a oportunidade. Eu acho que 80% ou 90% da demografia de adeptos no futebol nacional está concentrada entre os 3 grandes. Entre os 3 grandes são, em realidade, o grande motor económico do futebol português, sem desrespeito pelos demais e pelos diferentes clubes e sociedades esportivas. A realidade é essa. Sporting, Porto e Benfica dominam o que é a demografia associativa do futebol português. Se é em 90% ou 80%, vocês podem discordar comigo nesse ponto, mas até 80% assim será seguramente. Isso significa que os grandes portugueses são os dinamizadores económicos do futebol português e merecem ter respeito. Já em alinhamento Porto Sporting, concedemos a perder dinheiro com a centralização, para que haja mais dinheiro na centralização e direitos audiovisuais para os outros clubes. Agora não podemos perder tudo de uma vez, porque temos que continuar a conquistar o nosso lugar no ranking europeu, temos que continuar a competir, temos esta demografia muito específica, associativa no futebol português, enquanto motor económico do futebol português. E com todo o respeito, o Nacional da Madeira, mesmo com os jogos dos 3 grandes, tem o seu estádio ocupado em 50% dos jogos, o que se traduz numa média de 2.500 pessoas a ver por jogo, o que parece que, francamente, que está... Portanto, há uma linha azul, vamos chamar-lhe assim, da Sim, qual... eu reparo, eu não sei o posicionamento do Sporting, penso que será o mesmo do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto atuará judicialmente caso a proposta do Marítimo e do Sporting seja aprovada em sede do Nacional, perdão, seja aprovada em sede da Assembleia Geral da Liga. Portanto, nós atuaremos judicialmente e não iremos colaborar de forma alguma com qualquer operador relativamente aos nossos ativos, horas de transmissão, etc. Portanto, eu acho que é preciso um devido enquadramento. Há um primeiro ciclo a ser cumprido que é justo com todos, evidentemente com mais do que uns do que com outros, sendo que os 3 grandes já perdem dinheiro. Há aqui clubes, é verdade, que saem altamente valorizados desta nova chave de repartição, dos quais o Braga, o Guimarães e o Famalicão veem os seus direitos audiovisuais a serem altamente valorizados, todos o resto também, mas é preciso um pouco de noção e consciência. Primeiro ciclo, sim, o Futebol Clube do Porto colaborará enquanto esta chave de repartição para a qual trabalhamos 2 anos for aprovada. Se for aprovada qualquer outra, o Futebol Clube do Porto atuará judicialmente contra ela. Vamos continuar a falar de excelência. Uma pergunta muito concreta para si. Se José Mourinho sair do Benfica, há uma perda de excelência no futebol português? Penso que não. O José Mourinho é o referente enquanto treinador do treinador do futebol português. Para mim sempre foi. É um ídolo de gerações. Foi um homem que, ao não ser jogador, se bem que ele diz que foi, mas um bocadinho menos fraco do que eu era,
sempre foi a referência para nós treinadores. E se há miúdos agora que aos 18 anos, 16 anos querem ser treinadores de futebol, foi muito por culpa do fenómeno Mourinho, tanto da transição do que é um aluno de escola, de secundário, diretamente para as faculdades. Isso permitiu-nos que no campo da metodologia, da comunicação, da liderança, da excelência, estejamos num campo ímpar de referência, a nível de sistema educativo nas universidades desportivas portuguesas, e isso faz com que a qualidade do nosso talento, que temos muito à disposição, apesar de sermos só um país de 11 milhões de pessoas, seja de excelência máxima, e por isso continuamos a gerar cada vez mais talento. Mais jogadores. E o seu desaparecimento do futebol português será seguramente para um clube de topo no futebol e no panorama internacional. Portanto, perde-se a sua proximidade, mas será para sempre. E a vinda do Marco Silva, o que é que lhe diz? Isso terá que perguntar ao treinador do Benfica, não me compete a mim responder. Muito bem. Exigência, e vamos ao futebol feminino. Ainda não falámos do futebol feminino, temos ainda aqui alguns minutos. A exigência está a aumentar. Ao final da taça, uma equipa que está de facto para o ano para disputar o campeonato, Primeira Liga. Qual é o objetivo mínimo para o futebol feminino na próxima época, André Vilas-Boas? Bom, portanto, foi uma chegada abrupta à Liga BPI, 2 épocas de sonhos, 2 épocas marcadas pela invencibilidade. Uma delas, esta última, com a final da taça no Jamor, onde as miúdas se portaram muito bem, com excelência, com orgulho Porto. Disputaram o jogo até ao final com o Benfica e que muito nos orgulharam no seu caminho até lá, eliminando 3 equipas da primeira divisão da Liga BPI. E eu, sobretudo no futebol feminino, quero que elas cheguem com um projeto consolidado, quero um projeto formativo, e aqui eu volto a referir um pouco o que eu referi ontem no Festival Eco, os 3 grandes, de certa forma, colaboram muito socialmente com a prática do desporto a nível nacional. As modalidades custam ao Futebol Clube do Porto, Futebol SAD, custam-nos 12 milhões de euros, ao Benfica custa 20, ao Sporting há de custar 16 milhões de euros. Tudo isto é contributo também social, do ponto de vista da saúde, da prática desportiva. Não tem pressa de ver a equipa feminina campeã? Só para terminar, para não perder aqui no raciocínio. E eu quero que estes projetos sejam formativos. Portanto, eu quero que o meu futebol feminino e que o meu futsal, que anunciei ontem que iríamos lançar na equipa sénior, porque os escalões de formativo já temos, quero que sejam sobretudo projetos formativos, porque se forem projetos de apostas muito vincadas, acabam por se tornar custos para clubes que já estão, como dizias há pouco e bem, em situações financeiras muito precoces. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu tenho aqui mais... Eu queria só insistir nesta questão. O título não é uma obsessão na próxima época para a equipa feminina, é isso? Destronar o Benfica dos seus campeonatos é sempre uma obsessão para qualquer adepto do Futebol Clube do Porto, portanto, seja no feminino, masculino, futsal e nas modalidades. Portanto, isso será um sonho que queremos cumprir. Se fosse para o ano seria perfeito. Penso que para o ano, para termos uma linha de continuidade que é aquela formativa de apostas, sem exagerar em custos, penso que ainda é muito prematuro. Ontem tivemos a Fernanda Ribeiro, homenageada pelos 30 anos da medalha de ouro olímpica. Anunciou o futsal, a outras modalidades que estejam no seu horizonte fazer ressuscitar no Futebol Clube do Porto, e falo nomeadamente do atletismo, por exemplo. Sim, eu compreendo a conversa do atletismo, gostávamos muito. Nós o atletismo queremos fazer através da Fundação. Portanto, a nossa ideia através da Fundação Futebol Clube do Porto é em cada sócio haver um atleta do Futebol Clube do Porto. Portanto, nós queremos arranjar um formato onde os sócios do Futebol Clube do Porto corram com as cores da Fundação, com as cores do Futebol Clube do Porto, que lá está, e assim representem o clube, mas não no seu nível profissional, digamos assim. Portanto. Não no seu campo profissional, mas sempre no nível amador. Muito bem. Uma última pergunta para o Estádio do Dragão. Como sabe, há sócios à espera da possibilidade de ter os seus lugares anuais, a procura é grande, o Porto foi campeão. No seu horizonte a médio prazo está alguma ampliação do estádio e para que capacidade? É difícil, porque nós apesar de tudo, nós tivemos 91% de taxa de ocupação do nosso estádio. Portanto, tivemos muitos jogos cheios, portanto, com os 45 mil adeptos, 48 mil, tocamos os 50 mil no jogo com Santa Clara. Gostávamos muito, mas não nos vejo em condições financeiro-económicas para permitir um sonho desses tão cedo. Portanto, agora estamos a refazer as áreas de Corporate Hospitality,
de serviços, etc. Catering também, restaurantes, mas aumentar a lotação do Estádio do Dragão ainda é muito cedo. Nós chegamos sempre... Nem pensando no horizonte 2030, portanto. Sim, acho que diria para lá de 2032 seguramente, porque nós, em realidade, nós chegamos a dezembro, janeiro e temos assistências de 30 a 35 mil. Portanto, ainda temos uma oscilação muito grande. Temos, finalmente, lugares anuais em espera, temos um crescimento associativo de 20% ao ano, portanto, tudo são bons sinais, talvez sim, para lá de 2032 pensar a 2040 num aumento do Estádio do Dragão. André Vilas-Boas, o nosso tempo terminou. Obrigado, foi Mais uma vez quero prazer. agradecer a sua presença aqui na 4ª Conferência Bola Branca. Muito obrigado. Com muito gosto. Obrigado. Obrigado.